Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar sobre o volume 1 do Sherlock Holmes. Quem me acompanha sabe que eu coloquei os livros do Sherlock Holmes, algum deles, qualquer um deles, coloquei como meta de leitura para 2017 e eu acabei ganhando da minha mãe no Natal de 2016 a coleção completa, com todos os livros, todas as histórias originais, né, no caso, que são do Arthur Conan Doyle. Eu sempre falava Dale, só que aí eu fui escrever um post no blog e aí eu descobri que não se escreve Dale, se escreve Doyle e provavelmente eu pronunciei errado a vida inteira. Enfim, como eu disse, eu fiz um post no blog, então caso você prefira ler ou você queira ler, eu vou deixar linkado também. E bom, o motivo pelo qual eu queria tanto ler ele é porque eu gosto muito de investigação, de suspense policial e uma das minhas autoras preferidas provavelmente é a Agatha Christie, então eu tô acostumada a ler esse tipo de livro e eu já li, tipo, vários. Inclusive, existe meio que uma rixa, assim, entre as pessoas que gostam muito dos livros que tem o Sherlock Holmes, não costumam gostar muito dos livros da Agatha Christie. Porém, aí que entra a questão, eu comecei a ler com uma expectativa muito alta e aí eu meio que não gostei. Outra coisa que eu acho importante ressaltar antes de eu começar de fato a falar do livro é que a minha série preferida de todas é Elementary, que é uma história modificada, né, do Sherlock Holmes, e inclusive o Watson não é um homem, é uma mulher, é a Lucy Liu das Panteras, e é super legal, eu adoro aquela série. E eu comecei a ler o livro super empolgada, porque tiveram algumas cenas que são muito iguais às cenas da série. E então eu fiquei, tipo, muito animada as primeiras páginas, assim, eu gostei bastante. E aí eu empaquei completamente. Eu não sei o que aconteceu, inclusive, eu meio que tava, digamos, eu vi uma moça falando no YouTube, um canal que eu sou inscrita, falando que ela tinha passado por uma ressaca literária, que ela tinha ficado um ano sem ler. E meio que foi o que aconteceu comigo, eu tava com muita dificuldade de ler, e aí eu não conseguia saber se era porque eu não tava gostando do livro, ou se é porque eu não queria ler mesmo. Eu sei que eu demorei muito, tanto é que eu terminei de ler só agora, o volume 1, e nós estamos em setembro, provavelmente terminei em agosto, eu acho, porque eu já comecei o segundo, e eu ganhei no Natal, então, tipo, 8 meses pra ler um livro, é inacreditavelmente demorado, mas acontece que eu comecei a achar a história muito cansativa, meio repetitiva. O primeiro conto, pra quem não sabe, né, no caso eu comecei a falar, mas não expliquei, este livro ele é composto por 2 romances e um conto, 2 livros de romances e um livro de contos. E o primeiro romance, que é o Estudo em Vermelho, ele meio que volta, conta a história inteira, e aí depois quando eles descobrem, conta a história inteira de novo, pra explicar o que aconteceu. E isso eu achei bastante cansativo e eu não gostei mesmo. Eu não sei, eu simplesmente não sei se é porque eu tava muito, com uma expectativa muito alta e aí não deu certo, não gostei. E aí o que aconteceu? Eu tava bem decepcionada, tipo, ai, não acredito, e agora eu tenho 4 livros desse pra ler e eu, meu Deus, não vou conseguir. E aí cheguei no livro de contos. E aí, gente, eu tipo, até expliquei no post do blog, foi tipo assim, a minha glória. Eu fiquei extremamente feliz, porque depois que eu cheguei no livro de contos, eu voltei a gostar muito. Porque pra mim, eu não sei se é porque eu tô acostumada com os livros da Agatha, que são mais curtos, geralmente eles têm tipo 100 páginas, ou se realmente é porque eu tava cansada de ler. O que acontece é que eu gostei muito mais dos contos, porque eles são muito mais rápidos, né? Obviamente por serem contos. Então é isso aí. Chegou, contou a história, aconteceu o assassinato, um problema, mostrou as características, que aí coisas que vão ajudar a desvendar o mistério e resolve o mistério. Não tem enrolação, não tem descrição de muitas coisas aleatórias. É tipo, bem rápido. Tanto é que cada conto tem mais ou menos 20 páginas, até, tipo assim, eu percebi esse padrão, são mais ou menos 20 páginas, então eu li super rápido. Desde que eu cheguei nos contos, eu consegui terminar de ler muito mais rápido. E o volume 2 já começa com um livro de contos, são um livro de contos e um romance. E eu já li um monte de páginas também dele, porque como é de contos, eu achei muito melhor, e aí eu já li vários contos, porque pra mim me prendeu muito mais na história o fato de serem contos, serem rápidos, assim, não ficar com enrolação. E aí sim, desde que eu comecei a ler os livros de contos,
eu posso dizer que eu gostei realmente, que é que é legal, que é divertido mesmo, que é interessante como eles desvendam os mistérios, mas é aquilo lá, gente. Aquilo lá mesmo que a gente imagina que vai ser. Tipo, acontecem as coisas e ele explica. É bem mesmo a Agatha Christie, gente. E como eu gosto muito, como eu gosto muito desse estilo de livro, eu gostei também. E eu fiquei bem mais feliz depois que eu comecei a ler os contos, porque pra mim, tipo, eu tinha ficado realmente, assim, muito decepcionada, porque eu não tinha gostado, eu tava achando ruim mesmo. E eu não queria nem terminar de ler, eu custei a terminar de ler. E aí agora não, agora eu tô empolgada, porque eu tô lendo, tipo, pelo menos um conto por dia. Porque aí você lê e termina, começa e termina bem rapidinho e você fica com vontade e te instiga. Eu acho que é por isso, eu acho que quando eu tava lendo os romances, eu não sei se são todos ou se são esses 2 primeiros que eu li, você não fica tão curioso pra saber o que acontece, porque como a história é muito lenta, devagar, não dá pra você ficar com vontade de ler, dá pra você perder o interesse pelo que aconteceu. Eu, pelo menos, perdi. Mas agora vamos ver, né, tipo, os próximos livros eu com certeza vou contar também, pelo menos resumidamente o que eu achei, não vou fazer um vídeo específico, mas talvez seja também porque eu estivesse cansada de ler, né, não só pelo fato de serem romances, porque ainda tem alguns romances, mas eu descobri, depois que eu percebi que os contos eram bons, eu fui olhar, sabe? Tipo, peguei todos os livros e fui conferir se tinham mais contos do que romances. E tem mais livros de contos do que livros de romance, então talvez no final das contas não seja só eu que goste e prefira os livros de contos, já que ele fez muito mais livros de contos. Mas quanto à história em si, tem como, mais ou menos do mesmo jeito da Agatha, por serem livros mais antigos, tem comentários assim que você vê que são problemáticos, né? Tipo, preconceituosos ou machistas, esse tipo de coisa. Mas eu não me afeto pelo fato de serem livros escritos há muito tempo. Eu acho que não vale a pena ficar questionando isso e não me incomoda. E principalmente sendo o Sherlock Holmes, porque ele é meio maluco mesmo. E, tipo, não que seja certo ou que seja legal, mas porque ele é realmente desagradável de qualquer forma, com qualquer um, de qualquer jeito. Inclusive, eu fiz um post há muito tempo sobre a Irene. Enfim, a namorada dele lá, que não é namorada mesmo, mas que é, sei lá, a mulher da vida dele, porque a maneira como ele explica por que ela é a mulher da vida dele, pra mim foi, tipo, extremamente ofensivo. Pra mim e pra ela. Foi, tipo, eu não gostei. Achei bem assim, na época que eu li, eu fiquei bem assim, chateada mesmo. E aí eu fiz um post, vou deixar linkado também, caso você queira ler. Porque eu nem lembro, assim, não vale a pena falar tudo que eu achei. Mas eu acho que faz parte tanto da época que o livro foi escrito, quanto do personagem. E também uma outra coisa que eu acho, assim, bastante curiosa que eu vejo é o fato deles falarem, do Watson no caso, falar que ele usa cocaína como se fosse uma banalidade completa. Eu não sei o que acontece, se é porque realmente ele queria falar, se o autor queria parecer que era uma banalidade, que ele queria ser tipo o moderninho da época que fala sobre drogas, ou se é porque na época realmente era uma banalidade, porque eu fico meio chocada, assim, é bastante estranho, porque a série que eu tô acostumada, né, que é a que eu gostei mais, ele usava e aí ele tá em recuperação, inclusive é por isso que a Watson, né, porque é uma mulher, fica com ele, ela tá, tipo, cuidando dele pra ele não voltar. Então, ainda que mencione isso, não menciona como se fosse uma coisa normal ou uma coisa boa. Mas no livro acontece isso e eu acho bastante, assim, curioso. Não faz diferença nenhuma, não muda nada. É só porque eu acho engraçado mesmo a maneira como eles falam isso, assim, como se não fosse nada demais, assim, nada demais mesmo. Outra coisa engraçada é que eu sempre imagino, porque a gente sempre imagina os personagens de um jeito, né? Eu sempre imagino o Sherlock como o Sherlock do Elementary, que é o que eu conheço, e o Watson, como não dá pra eu imaginar ele como a Lucy Liu, eu imagino ele como um amigo do Dr. House. Caso você não saiba, parêntese, o Dr. House também é inspirado no Sherlock Holmes, então é isso aí. Aí eu sempre imagino os dois, o que é bastante estranho porque os dois nem são do mesmo mundo, né? Enfim, outra coisa curiosa também, que eu até marquei, eu cheguei a marcar, o que eu geralmente não faço, o que eu geralmente não fazia, mas eu aprendi a fazer isso, a marcar livros agora,
foi marcar uma história que me deu medo, gente. Eu fiquei muito... E sabe o que é o mais engraçado? Eu não vou contar o que acontece porque não teria graça, né? Mas essa história é a única que eu sei o final. Eu sempre soube do final dela porque eu ouvi um Nerdcast uma vez e algum dos participantes contou que a história preferida dele era essa. E eu já li o livro pensando, será que é essa a história que ele gosta? Será que é essa a história que ele gosta? E eu já sabia que era isso, porque eu já tinha lembrado da história dele contar. E mesmo assim, eu fiquei com medo. Então, é bastante... Eu não sei se... Eu imagino... Eu não sei se é porque eu realmente sou muito medrosa ou se era realmente a intenção dar medo. Porque eu nunca senti medo com os livros da Agatha Christie. Nunca. Em nenhum momento. Eles são... Não dá medo nenhum mesmo. Mas essa dá um pouco de medo, porque dá meio a impressão de que é tipo um espírito, sei lá, e fala de uns bichos. É tipo, é um pouco assustadora. O nome dela é A Banda Pintada, tá? Caso você queira ler e sentir medo também. E falando dessa parte de já saber o que vai acontecer, a única que eu sabia o final era essa. Ainda bem, porque senão não teria graça, né? Aconteceu uma coisa, gente, que eu fiquei muito estressada mesmo. Que é o seguinte, eu já sabia, tá bom, agora é um spoiler bem grande, eu não sei se você já leu, e eu não sei se você vai ficar tão estressado quanto eu, então eu sugiro que você não assista e pule para o minuto tal. Eu sempre soube que ele morria, que o Sherlock Holmes morria, eu já sabia disso, eu já ouvi as pessoas falando, mas eu nunca soube quando, e eu meio que não lembrava disso, eu tipo apaguei da minha memória, diferente dessa história aqui que eu contei. Que eu sempre tava pensando, tipo, será que é essa que acontece aquilo que o cara falou? Será que é essa? Essa parte de que ele morre em algum momento, eu não lembrava. Acontece que um belo dia eu estava feliz da vida, lendo aqui no livro, gente, eu estava lendo no livro. Eu estava lendo no livro, eu nem lembro mais, eu nem tenho coragem mais de olhar mais nenhum livro. Lendo, tipo, não sei se era atrás ou se era na capa do livro, da capa do box, né? Eu não sei onde eu estava lendo. Eu sei que aí, de repente, estava escrito lá com todas as letras que ele morre em tal livro e volta em tal livro. Não sei se ele volta em tal livro. Mas, tipo assim, que aí, como o público ficou muito chateado que ele morreu em tal livro. Gente, eu fiquei muito chocada. Porque por que eles colocam uma informação tão grandiosa na capa do livro? Não faz muito sentido. E aí eu nem li de novo e eu agora não tô lembrando muito bem onde que é, o que tá escrito exatamente, mas eu sei que foi, tipo, uma spoiler muito grande, então eu não vou procurar de novo pra contar pra vocês direitinho o que tá escrito, porque eu tô feliz que eu esqueci. Então vamos deixar esquecido pra eu não perder a graça, porque imagina, eu tô lá feliz, era pra eu estar, tipo, esperando, era pra ser uma surpresa, né, digamos, e aí a capa do livro contou o que vai acontecer. Enfim, é isso. Eu acho que o vídeo já ficou bem grande, principalmente pra falar sobre um único livro. Na verdade, não é um único livro, né? São 3 livros, mas sobre um assunto só. Comenta aqui embaixo se você prefere os contos ou os romances, se você já leu algum livro, se você gosta do Arthur Conan Doyle. E da Agatha Christie também, porque eu acho que é possível gostar dos dois, apesar do povo falar que tem uma rixa, eu acho que dá pra gostar dos dois. Na verdade, eu acho que o certo seria gostar dos dois, já que é tão parecido. E comenta aqui se você também sentiu medo em algum livro e se você também viu essa spoiler e ficou chateado, porque eu fiquei chateada, gente. Mas ainda bem que eu esqueci, porque aí agora eu posso ficar tranquila e ler o resto sem lembrar de novo. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.